vamos lá, esse momentozinho aqui do nosso dia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a autoimagem. Então, como a autoimagem, ela ilustra o que pensamos sobre nós. E aí é interessante refletir sobre isso, sobre o quão importante e de qual forma ela nos afeta. Principalmente na adolescência, os adolescentes eles têm muita preocupação com a autoimagem, porque olha o colega do lado, a forma que se veste, ou até mesmo as brincadeirinhas que tem diariamente, né? Que muitas vezes elas se tornam um bullying. E a pessoa vai levar aquele adolescente, aquela criança adolescente, vai levar para a vida adulta, né? E de uma certa forma vai se prejudicar com isso. Então é importante falar sobre a autoimagem, como eu me vejo, né? De que forma que eu me conheço o suficiente para que de repente uma crítica, um elogio, eu consiga gerenciar tanto uma crítica quanto um elogio. Então eu sei que quando a gente consegue se conhecer mais, a gente consegue elevar o nosso potencial, né? De fato. E você, Inês, o que você acha a respeito da autoimagem, da importância de cuidar e de gerenciar também o que vem de fora? Jaque, eu percebo muito, principalmente na fase da adolescência, que é uma fase marcada, né? A gente fala ali que é o período em que a gente se vê como patinho feio. Mas essa autoimagem, ela também é construída pelo que nós escutamos a nosso respeito. Então, muitas vezes, a criança ou o jovem escuta dentro de casa mais fala, quem convive com ela, falando mais dos defeitos, falando mais das falhas do que das qualidades. Né? Então, assim, fala-se, seu nariz é grande, a sua pele está manchada, ou então, você não sabe fazer isso bem, sai para lá porque você não faz isso direito. Isso vai ficando marcado emocionalmente, né, nessa criança ou nesse jovem. Então, quando eu trabalho aqui com os meus adolescentes, eu peço primeiramente para eles é, pontuarem as qualidades deles. E quase não sai nenhuma qualidade. Quando eu peço para pontuar os defeitos, o que eles veem de negativo neles, aí saem inúmeros defeitos. Então, nós temos a tendência natural de olharmos mais para o negativo do que para o positivo. Isso tanto nas circunstâncias, nas situações, como em nós mesmos, sobre a nossa autoimagem. Quando a gente está falando de autoimagem, a gente não está falando da nossa estrutura física, da nossa estrutura estética. A gente está falando como um todo. Né? A autoimagem leva as nossas qualidades, as nossas habilidades, em que eu sou bom, o que eu faço bem feito, e leva também a nossa estrutura física, estética. Então, são três coisas: qualidades, habilidades e a aceitação de mim mesmo de forma corporal, estética. E aí esses jovens, assim como muitos adultos, eu estou falando dos jovens, porque a gente começou aqui a conversar um pouco mais sobre os adolescentes, mas muitos adultos também vivem isso. Eles se olham no espelho, ou eles fecham os olhos e pensam sobre as suas ações e só pontuam o lado negativo. Então, é aquele negócio. Aquilo que eu foco, expande. Não é verdade? Então, se eu coloco na minha cabeça, eu não sei cozinhar, e eu não sei cozinhar, e isso vai crescendo na minha mente, eu estou expandindo o fato de que eu não sei cozinhar, e eu crio dificuldades para eu aprender aquilo. Né? Então, na questão da autoimagem, nós precisamos mudar o olhar e perceber ou anotar, colocar de forma mais clara as nossas qualidades. Aquilo que a gente acha de bonito em nós. Ou se eu não estou percebendo nada de bonito em mim, eu peço ajuda a quem convive comigo. Né? Manda uma mensagem ali para um amigo, para uma amiga, para um familiar e pergunta: o que você acha que eu faço bem?
O que você acha que eu tenho de bom, né? Então, aquele amigo vai colocar lá, você é generoso, você é solícito, você é proativo. As pessoas não precisam te pedir, você já vai e faz. Né? Se percebe a necessidade do outro. Em cima dessas qualidades aí que o outro, ou que você mesmo reconhece em você, você começa a falar sobre elas para você todos os dias. Né? Então, no episódio anterior, a Jaque falou muito da questão da autoestima está relacionada ao autocuidado. E a autoimagem está relacionada à autoestima. Como melhorar a minha estima? Como ter uma autoestima elevada? Né? Então, vem nesse processo, primeiramente, reconhecer aquilo que você é bom. Fazer uma análise das suas habilidades, das suas qualidades e do seu físico também. Ah, eu não gosto do meu nariz. Ah, mas eu tenho uma boca linda. Olha, minha mão como é bonita, minhas unhas. E achar em si a beleza. Né? A partir daí, a gente começa a diminuir o olhar sobre os nossos defeitos, porque na nossa mente, a nossa mentalidade a nossa mente vai entender que nós temos sim muitas características boas, muitas qualidades. E aqueles pontos que eu não gosto ou que eu vejo como defeitos, eu posso melhorá-los. E se eu não puder melhorá-los, eu os aceito tranquilamente. E tá ótimo, né? Tá muito bom assim. Eu acho que dentro da autoimagem, a Neide conseguiu trazer a essência, que seria isso, a gente costuma falar que é como se fosse o self, né? O self um que é o eu, e o self 2 como eu me vejo, né? Como eu me vejo. O eu e como eu me vejo, né? E diante disso, como as pessoas me veem? Qual é a imagem que eu passo para as pessoas? O que que influencia, né? O que que influencia, de repente, um olhar do outro em relação a mim? Então, se a gente consegue trabalhar como se fosse uma pirâmide, né? Eu, o que que eu me vejo, o que que eu sinto, né? Do meu eu, e como as pessoas me veem, me enxergam. E como a Neide falou, não é só a beleza externa, né? A autoimagem, não é a beleza externa, é mais o que está dentro, né? A gente sempre fala assim, que realmente como eu trabalho dentro de mim para as minhas reações, para as minhas ações. Então, a autoimagem vem o que, que eu trabalho, quais são as reações, né? Então, tem uma ligação com o conceito, com a autoestima, né? Então, eu vou fazendo sempre uma ligação e que o pilar dessas ligações é o autoconhecimento. Tchau, obrigado por hoje. Tchau.